aos irmãos. Sou o seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudo bíblico da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nessa oportunidade estudando a nossa lição de número 9. A nossa lição de número 9, ela vai tratar do assunto sobre perigos da indiferença espiritual. Nós estamos estudando nesse trimestre as parábolas de Jesus. A nossa revista ela traz o título As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Essa é a lição de número 9, do dia 2 de dezembro de 2018, é o quarto trimestre. Como já falei, a nossa lição ela tem um título, ela também traz o título o perigo da indiferença espiritual. Eu sou o seu irmão em Cristo Edson, mais conhecido como Edson, né? Mas é com esse nome aqui, Alba Edson Gomes Livramento, que você vai me encontrar aí no nosso canal no YouTube. Eu te peço encarecidamente, inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho feito semanalmente para um auxílio aos nossos alunos e professores da nossa EBD, né? Escola Bíblica Dominical. Confesso para os irmãos que eu aprendo comigo mesmo quando após eu publicar esse trabalho, eu ver, né? Assistir a minha própria videoaula, eu acabo aprendendo. Isso é muito importante. A gente aprende, irmãos. Eu assisto as minhas próprias videoaulas, assisto outras videoaulas de colegas, né? Tem aí inúmeras aí no YouTube. Eu também aconselho que você faça isso. Não assiste de um só, não. Busca aí no YouTube, tem vários, tá? Tem professores muito bons, que tem assim uma didática maravilhosa. Isso é bom, porque a gente enriquece o conhecimento nosso, né? E a gente vai para a aula com bastante entusiasmo, cheio de perguntas para o nosso professor. Muito bem. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João, capítulo de número 15, versículo 14. A verdade prática nos diz: as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, o Senhor Jesus, certa feita, né, lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 14, ele faz aqui ele fala essa passagem, né, aqui nesse versículo, dizendo que os discípulos são amigos dele, se fizerdes o que ele manda. Nós somos discípulos de Cristo, e para que nós sejamos amigos dele e fizerdes o que ele manda, para que nós sejamos amigos de Cristo, nós precisamos fazer o que ele manda. E aqui nesse versículo ele ainda diz que não vos chameis de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chameis de amigo, porque o amigo, ele sabe tudo o que o outro revela, fala. Por quê? Porque é amigo. Então, que privilégio o mestre aqui nos chamando de amigo, porque o amigo sabe o que o outro amigo fala, confia, né, confidencia. É o que o Senhor Jesus quer fazer comigo, com você. Confidenciar, que nós venhamos confidenciar os nossos assuntos para Ele, porque Ele é o amigo verdadeiro. Tá certo? Na verdade prática está dizendo que as palavras dos filhos de Deus devem condizer
com aquilo que praticam, com aquilo que praticamos, ou seja, o que nós falamos, venhamos praticar, tá certo? Então, essa o texto áureo aqui, acostumam chamar de o capítulo-chave da nossa lição, e é com base no capítulo-chave que nós vamos aqui desenvolver esta aula. Vamos logo para a nossa leitura bíblica em classe, que ela está no livro de Mateus, no capítulo de número 21, versículo do 28 ao 32. E aqui nós temos uma parábola, né? Também uma parábola dos dois filhos, né, de um senhor. Né? Não vamos estar lendo para ganhar tempo, mas aconselho que você venha ler. Se isso não aconteceu, dá uma pausa no seu vídeo aí, faça agora, para que nós possamos entender. A leitura bíblica em classe ela é de bastante importância para o entendimento, o desenvolvimento do raciocínio da nossa aula, assim como o nosso texto áureo. Muito bem. Nós temos aqui 3 objetivos específicos. Nós vamos falar sobre a interpretação da parábola dos dois filhos, né? Nós vamos falar sobre alterar para alertar para os perigos de a prática não ser condizente com o discurso. Então nós vamos aqui fazer um alerta para que o perigo de nós falarmos uma coisa e aquilo que falamos não condizer com o que praticamos. Então isso nós precisamos ficar atento para esse mandamento também do mestre. E nós vamos aqui também no terceiro tópico incentivar a prática da obediência. Os objetivos específicos ele tem base com os tópicos, né? Então, ou seja, o primeiro tópico, onde vai falar sobre a parábola dos dois filhos, nós vamos interpretar esta parábola, então vai tratar do assunto da parábola dos dois filhos. Assim sucessivamente os outros dois objetivos específicos para com o segundo e o terceiro tópico. Tá certo? Vamos adiante. Na opinião do professor aqui é o seguinte, nós podemos dizer a inconsistência entre o que se diz e o que se faz é um problema tão sério que afeta até mesmo a educação familiar, tá certo? Então, está dizendo que a inconsistência, ou seja, a diferença do que dizem com o que se pratica, é um problema seríssimo que pode afetar até mesmo a educação da família. Por quê? Porque uma vez que você fala uma coisa e não pratica, você pode estar sendo observado pelo teu filho, pela tua filha, pela tua esposa, pelo o convívio da família. E aí, nós que devemos ser espelho para os nossos filhos, nós podemos estarmos praticando atos ou falando coisas que não praticamos. E aí onde nós estamos trazendo um problema para a família, porque fazendo assim, podemos não sermos considerados o espelho para os nossos filhos. Muito bem. Nossos filhos observam muito mais o que falamos, o que fazemos, observam muito mais o que fazemos do que o que dizemos. Não raros pais são surpreendidos com observações feitas pelos filhos acerca de práticas que eles sequer imaginam que estão sendo observados. Está vendo o que eu acabei de falar? Muitas das vezes estamos sendo observados e às vezes muitos pais não estão nem aí, não têm nem consciência disso. A parábola que está estudada, a parábola que será estudada
hoje, mostra o valor da prática da obediência e deixa claro que a resposta, mesmo elegante e educada, se não corresponder às ações, de nada serve, tá certo? Pois é, se o valor da prática da obediência não é deixado claro, né? Mesmo a resposta sendo elegante e educada, se não corresponde com a ação daquele que está falando, não serve para nada, correto? Então isso é muito importante, estarmos tendo cuidado com essa situação. O que fica bastante claro nesta narrativa é o fato de que, mais importante que a pronta resposta de aceitação do pedido do pai, é a obediência demonstrada nas ações. Algo que aconteceu com a atitude do primeiro filho, que, mesmo tendo respondido de forma negativa, foi quem de fato obedeceu. Tá certo? Então, aqui na opinião do professor, ele está narrando aqui com relação à parábola dos dois filhos, na qual ele está falando que aquele que disse que não ia, nós vamos ver ao longo da nossa lição, aquele que disse que não iria ao trabalho do pai, e foi. E aquele que falou, fixou com o pai, que ia, não foi. Então, o que está nos trazendo a alusão aqui é que a obediência foi narrada por aquele que não, que deu a sua palavra, que ele não iria aquele evento, né, ao chamado do pai. Mas ele arrependeu no caminho, nós vamos estar falando aqui durante a lição, e aí com esse arrependimento ele foi. Mas aquele que disse que foi, que ia, não foi. Então é o assunto da nossa aula de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. A introdução nos diz o seguinte: uma das curiosidades. Esta parábola ocorre apenas em Mateus. Tá? Ela ensina grandes lições e retrata o perigo da indiferença espiritual e a necessidade de obedecer à vontade de Deus, a fim de que possamos ser participantes do reino. Está vendo aqui, amados? Mais uma vez está falando sobre necessidade. Para sermos participantes do reino de Deus, é importantíssimo que desperte dentro de nós, de dentro para fora, o desejo de obedecer. É como uma necessidade. Para que eu atinja, para que faça efeito as minhas orações, eu tenho uma necessidade de fazer as coisas corretas para Deus. Eu tenho uma necessidade de obedecer à palavra de Deus. Eu tenho uma necessidade de fazer algo que testemunha o verdadeiro cristão. Então é isso que está falando. Está dizendo que temos que ter cuidado com o perigo da indiferença espiritual e a necessidade. Pois é, nós não achamos que somos mais ou menos santo do que o outro. E verificamos a necessidade de obedecer à vontade de Deus. Isso faz parte, né, de sermos participantes do reino de Deus. Muito bem, vamos adiante. Conforme aprendemos, quando se fala de obediência, quando se fala de obediência ao Senhor, não basta apenas palavras, pois o que realmente conta é se realmente praticamos aquilo que professamos. Pois quando se trata do reino, quando se trata de aprendermos,
Quer dizer que quando se fala de obediência, principalmente ao Senhor, né, não basta apenas falar de palavras, eu obedeço, mas enquanto a prática não condiz. Então, não é bastante apenas o falar, o que professamos, o que falamos. O interessante, o importante é o que praticamos, tá certo? Pois é isso que conta para o reino de Deus. Vamos agora ao nosso primeiro tópico, interpretando a parábola dos dois filhos. Vamos falar aqui sobre a parábola dos dois filhos. Aqui nós temos 4 subtópicos. Vamos falar sobre o contexto da parábola, o assentimento puramente verbal, a negação verbal, e vamos falar também sobre uma adesão operativa. Vamos aqui de uma maneira bastante prática e objetiva explicar aqui cada um desses subtópicos aqui do nosso primeiro tópico. Primeiro subtópico aí, o contexto da parábola. Olha, a parábola traz à cena um proprietário em busca de trabalhadores para a sua vinha, que desta vez, na narrativa, são seus próprios filhos. Nós vemos lá no versículo 28, na qual nós lemos. O versículo 28 do nosso texto áureo, quando diz o seguinte: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Tá certo? O versículo 28 é o que revela. Muito bem. Continuando aí. Essa pequena porção bíblica, que cabe em poucos versículos, se não for devidamente estudada, pode passar despercebida das pessoas, escondendo o quanto há de trabalho a ser realizado, sua duração ou sua retribuição, concentrando-se na reação contrastante dos 2 filhos ao pedido do pai. Tá certo? O primeiro filho diz que não vai obedecer, mas ao final arrepende-se e faz, ao passo que o segundo diz que vai obedecer e não o faz. No versículo 29 e o versículo 30 nos diz o seguinte: ele, porém, respondeu, disse: não quero, mas depois arrependendo-se foi. E o versículo 30 diz: e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. Pois é, então aqui nos está dizendo, nessa narrativa, que o primeiro filho deu a sua palavra que não ia, mas durante o caminho ele arrependeu e ele foi ao atender o chamado do pai. O segundo filho, ele diz: eu vou, e ele não foi, então ele desobedeceu. Então ele falou uma coisa e fez outra. É isso que a parábola está dizendo, e é isso que ela nos reflete aqui a nossa lição. Muito bem. O filho que diz que será obediente à vontade do pai, nessa parábola, representa Israel, que não faz a vontade de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 21. Então, esse filho aqui, que ele desobedeceu à vontade do pai, representando Israel. O primeiro filho aqui, está falando do primeiro filho, que ele
a princípio ele desobedeceu, porque ele disse que não ia. Só que durante o caminho ele arrependeu, né? Nós vemos aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 21, falando sobre o Israel, o Israel de Deus, né? É a igreja de Cristo, a igreja gentílica, hoje na terra, somos nós, gentílicos, que nos arrependemos. Então, representando aí este menino que o pai chamou e ele a princípio não foi. Quantos de nós não aceitamos a palavra de Deus no primeiro chamado? Tá certo? Eu mesmo sou testemunho disso. Fui em diversas igrejas e quantas das vezes eu não cheguei até levantar as minhas mãos aceitando a Cristo só para calar o pastor, uma estratégia do inimigo, que muitas vezes faz com pessoas, né? Para que o pastor parasse de ficar clamando aquele apelo, a primeira coisa, eu levantava a minha mão. E aí, o pastor, uma alma aceitando a Cristo aqui, neste momento está tendo festa no céu. Que coisa, né, irmãos? Enquanto, na verdade, aquilo não era de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus um dia teve misericórdia de mim e eu pude, né, aceitar a Cristo de verdade. O Espírito Santo, no dia que falou comigo, aí eu fui realmente chorando. Não esperei nem o apelo. No início do culto, eu já fiz eu mesmo me prontifiquei, né, a este apelo. Louvado seja o nome de Cristo. Pois é. Enquanto isso, o filho que diz que não vai obedecer, representa o publicano e os pecadores, que por se arrependerem de seus pecados, têm o direito de entrar no reino de Deus antes dos judeus. Pois é, aquele que disse que não iria obedecer, representando aqui os pecadores e as meretrizes, tem direito de entrar primeiro. Por quê? Porque durante o caminho ele se arrependeu e ele foi ao encontro do Pai, ele foi ao chamado do Pai. O Pai continua chamando, amados. O Pai, aqui representando Deus, ele continua chamando os seus filhos, aqueles que precisam de se arrepender. Ele está de braços abertos, buscando ao seu encontro, buscando aí o arrependimento daqueles que creem no Filho de Deus. Muito bem, vamos ao nosso segundo tópico, o assentimento puramente verbal. Em alguns versículos do texto grego, a ordem do pedido do pai aos filhos parece diferente, indicando de forma invertida. Isso é, primeiramente o que diz que aceitaria, mas não foi, e posteriormente o que não aceitou, mas atendeu-se e foi. Aqui está dizendo apenas da inversão, que em algumas traduções fala sobre esta inversão aqui do primeiro com o segundo filho, mas o importante aqui se trata do assunto do chamado, né? Daquele que é chamado e deu a sua palavra que não ia, e aquele que deu a palavra que ia não foi. Então este é o assunto que está falando no versículo 30, né, e o versículo 29 desta passagem bíblica. A resposta, eu vou, Senhor, que não passa de um assentimento puramente verbal. Ou seja, ele diz que eu vou, Senhor, um assentimento puramente verbal, uma estratégia que às vezes o inimigo usa para calar, né, alguns, né, que está produzindo quer produzir este fruto, né? Acabei de dar um exemplo meu, né, meu próprio.
muitas das vezes fazia isso para que o pastor parasse de ficar, né, fazendo o apelo, né, na igreja. Então eu era o primeiro a levantar a mão, e aquilo ali, mais uns 3 ou 4 fazia a mesma coisa, não sei se de coração, sei que eu não era, e aí o pastor logo parava com aquele apelo. Pois é, então naquele momento eu estava dizendo que ia, e na verdade o meu coração não era sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que o Senhor, nesta parábola, está nos ensinando, e é isso que nós queremos ensinar aqui nesta lição. Você que está assistindo esta aula pela primeira vez, né, frisa isso para os seus alunos. Você, aluno que está assistindo, reflete nisso aqui, e é importante para que nós, no caminho aí do Evangelho, levando a palavra de Deus aí no evangelismo, na nossa missão, assim como o Senhor enviou os 70, nós possamos ter esta palavra verdadeira e discernimento, irmãos. Peça discernimento a Deus, o Espírito Santo, para que Ele possa repreender este espírito enganador que está muitas vezes até dentro das igrejas, né? Pessoas que estão lá para observar, por algum motivo acha bonito, né? E acaba, né? Mas enquanto o Espírito de Deus não fala com a pessoa age desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante. O terceiro tópico, subtópico aqui, não fala sobre a negação verbal. Aqui está exclusivamente do outro filho, né? Daquele que diz, não quero. Ou seja, ele diz, olha, o pai faz a pergunta, o convite para que ele fosse para a vinha, ele diz que não ia. Não, ele diz, eu não vou. E de ter se recusado a obedecer à ordem, num primeiro momento o texto esclarece com que com uma adversativa, mas seguia o verbo grego metamonai, tá? Que ocorre apenas 5 vezes em o Novo Testamento, cujo significado refere-se a arrepender-se, está arrependido mais tarde, ou seja, esse verbo aqui representando metamonai, que ocorre apenas algumas vezes no Novo Testamento, significa arrepender-se, ou seja, está arrependido mais tarde, demonstrando que essa negação verbal não representa a verdade, pois o filho arrependido foi trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, enquanto o Espírito Santo não fala, não adianta, outra versão. O que acontecia, o que acontece muitas das vezes com as pessoas, é que é função nossa de pregar o Evangelho, mas nós temos que pedir a Deus, orar, para que o Senhor, que é o dono da obra, é o Senhor da seara, Ele envie a sua palavra verdadeira, né, aos ceifeiros que está na seara, para que o Espírito Santo venha falar aos ouvidos dos ouvintes, né, que serão ministrados, porque caso contrário não faz efeito, né? Neste caso aqui, o menino que foi convidado para trabalhar na vinha do pai, ele diz, eu não vou, só que ele foi embora, e durante aquele caminho ele começou a pensar naquele convite, e aí ele se arrependeu, e aí ele foi. Pois é, é assim que o Senhor faz, é assim que o Espírito de Deus faz. Quando Deus está no controle, quando o Espírito Santo está falando com a pessoa, de primeiro momento ele dá a sua versão, que ele não aceita, mas o Espírito Santo fala ao seu íntimo, né? De dentro para fora, ele começa a refletir nas palavras, e aí ele se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se arrepende. Posso estar falando neste momento para pessoas que precisam deste arrependimento.
Você que, quem sabe, não é crente. É difícil ter pessoas não crentes assistindo esta videoaula. Mas pode ter. Não sei, o Espírito de Deus é que está pedindo para mim falar isso, não sei. Você que possa estar pensando e tem agido desta maneira, reflete nestas palavras. Enquanto há tempo, arrependa no caminho, reflete nessa situação e arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Quarto subtópico, uma adesão operativa. Vimos que a mesma ordem do Pai observa respostas diferentes. De fato que dois filhos representam-se de forma emblemática dois tipos de atitudes. O primeiro deles representa a adesão operativa, precedida por uma negação que é apenas verbal. Então, o primeiro filho, ele negou, ele diz, eu não vou, uma negação verbal, mas como nós já falamos, ele se arrependeu. Eles responderam de forma correta, e o mestre então lhes diz que os publicanos e as meretrizes entrariam adiante deles no reino de Deus. Ou seja, os publicanos e as meretrizes que não têm conhecimento nenhum de Deus, mas eles terão oportunidades, porque durante este caminho eles possam se arrependerem. Os publicanos podem se arrepender e as meretrizes podem se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra do publicano Zaqueu? Pois é, era um perdido. Mas quando o Senhor Jesus foi ter um encontro com ele, nesta caminhada, neste caminho, ele se arrependeu, ao ponto dele dizer: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu retribuo quadruplicadamente tudo aquilo que eu possa ter defraudado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor viu naquele homem verdade. O Senhor viu naquele homem arrependimento. O Senhor viu naquele homem palavras verdadeiras. E ele diz: olha, Zaqueu, você desce da árvore depressa, porque me convém hoje pousar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que muitos ficaram assistindo aquela cena. Eu acredito que muitos ficaram admirados. Como poderia isso acontecer? Tá certo? As meretrizes, nós vemos aqui que ele também fala sobre as meretrizes. Nós sabemos aqui que Raabe, como a meretriz, Raabe, nós sabemos que a Raabe foi concedida para que ela, na genealogia do próprio mestre, ela fosse alguém dessa raiz genealógica do próprio Cristo. Por quê? Porque ela também teve a sua vez de arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que ela fez uma ação ali quando ela esconde os espias. Louvado seja Deus. E ela fez ali um trato ali com Deus. E Deus viu sinceridade naquela mulher. Por esse motivo, ela também teve a oportunidade de arrependimento. Louvado seja Deus. De forma inversa, o segundo tipo de resposta trata-se de um assentimento puramente verbal, que não passa a ação. Por isso, logo após contar esta parábola, Jesus pergunta aos líderes judeus: qual dos dois filhos atendeu à vontade do Pai? Aí, olha a resposta. O Senhor disse isso porque, da mesma forma que no caso dos filhos, ao longo do ministério de Jesus, muitos publicanos e meretrizes e pecadores de toda a espécie tomaram a atitude de adesão operativa. Pois é, lembra que eu falei que no caminho existe o processo do arrependimento? Então, eu dei o exemplo aqui da meretriz, dei o exemplo aqui do publicano Zaqueu.
durante o caminho, o caminho no ministério de Jesus, muitos publicanos, e eu dei exemplo aqui apenas de um, e meretrizes, né, dei um exemplo aqui ainda lá no Velho Testamento com Raabe, louvado seja o nome do Senhor, tiveram a oportunidade, quando fala assim, de toda espécie tomaram atitude, ou seja, tomaram atitude. Quando toma a atitude, ele está dizendo assim, aproveitou a oportunidade de adesão, de aderir. Aderir a quem? Aderir ao propósito que foi chamado. Aderir ao propósito da operativa, ou seja, daquela oportunidade que foi lhe dada. Então eles aderiram. Teve a oportunidade de aderir, né, durante o ministério de Jesus, eles tiveram essa oportunidade. Pois é, esta oportunidade, ela continua aberta, né? Então, hoje cabe a nossa responsabilidade de levar esta palavra para aqueles que precisam de se arrependerem. Louvado seja o nome do Senhor. Passando boa parte de suas vindas, negando verbalmente e fazendo a vontade de Deus. Não, mas, quando tiverem a oportunidade de arrepender-se, acabaram obedecendo de fato. Obedecendo de fato ao Senhor. Mais que um assentimento verbal, mais que um voto ou promessa. As Escrituras Sagradas nos exorta a aderirmos na prática à vontade de Deus e os sermos obedientes a Ele. Só assim seremos participantes do reino de Deus. Está vendo aqui o que eu acabei de falar? É a oportunidade? Pois é, aqui está falando sobre a oportunidade que cada um tiveram, né, de aceitar, obedecendo de fato ao Senhor. Louvado seja Deus. Bom, aqui no nosso primeiro tópico, aqui nós temos a síntese do tópico, ou seja, um apanhado geral do tópico, quando fala a parábola dos dois filhos, mostra claramente que só pode participar do reino de Deus os que aderem ao chamado do Senhor e o obedecem, certo? Ou seja, só pode participar quando nós estamos, às vezes, convocados para uma reunião ou somos chamados para algum evento, existem algumas exigências para participar daquele evento, correto? Pois é. Então é a mesma coisa aqui. Para sermos participantes do reino de Deus, há uma necessidade de nós atender ao chamado do Senhor. E atendendo ao chamado, nós temos que obedecer às regras. Obedece às regras do jogo. Quais são as regras? Está nas Escrituras. Nas Escrituras está lá todas as regras, como fala no textuário desta lição, que é: vós sois, né, meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Tá? Esta é a regra, né, deste chamado. Temos que obedecer. Fazendo isso, somos os amigos de Deus. Muito bem. Vamos aqui ao nosso segundo tópico, quando as palavras não se coadunam com a prática, ou seja, elas não se relacionam, quando as palavras não se condizem com a prática, coadunam com a prática. Aqui nós temos 3 subtópicos: palavra estéreis, vamos falar sobre o arrependimento conduz à prática, vamos falar sobre palavras e ação devem se coadunar, ou seja, condizerem, tá certo? Palavras estéreis. O que é isso? A obediência ao Senhor não consiste em proferir palavras estéreis e religiosas, mas em praticar a verdade revelada na palavra de Deus de forma concreta e precisa, tá certo? Não adianta eu
inventar palavras, não adianta o meu ato de religiosidade. Não adianta isso. O que mais ou o que é contado diante de Deus é a prática, praticar a verdade revelada na palavra de Deus. Isso sim, isso é que precisa ser praticado, né? Concretamente, isso é que precisa ser praticado. Nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, falando a respeito desses ensinamentos aí sobre a prática da palavra de Deus. Os representantes da antiga e longa tradição judaica estavam ali diante do mestre para demonstrar de maneira bem clara o que a parábola retratava, pois não tiveram dificuldades alguma para responder à indagação de Jesus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? No versículo 31, a parte A, né, ele faz a pergunta. O Senhor coloca-os frente a frente com a verdade, de modo que, ao responderem corretamente, eles pronunciaram um juízo de condenação contra si próprio, pois o tipo de resposta que eles dão a Deus os identificam com o filho que contradiz com um não, de fato, e um sim, apenas dos lábios. Pois é, quando ele fala a palavra, eles se contradizem. Por que fala que contradiz? Porque aquele que disse que não ia, ele arrependeu e ele foi ao chamado do Pai. E aquele que diz que eu vou, ele foi rebelde, ele não foi, então ele não atendeu. Ele falou, ele deu um sim, apenas de lábios, apenas dos seus lábios. Não sei qual motivo, talvez para também fazer o Pai, né, parar de fazer o apelo. Lembra do apelo que eu disse? Pois é, talvez para parar o apelo do Pai. Ele disse que ia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estão no lugar dos religiosos, que nada faz além de pronunciar palavras bonitas, porém descompromissadas. Pois é, né? Muitas deles se usa desta estratégia para professar palavras bonitas, mas compromisso algum tem. Apenas são grupos religiosos que acabam, né, praticando isso. Segundo tópico aqui, segundo subtópico, o arrependimento conduz à prática. Muitas pessoas dizem ser arrependidas, por isso precisamos compreender o verdadeiro sentido da expressão arrepender-se. Em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, o apóstolo Paulo diferencia categoricamente a mera tristeza, está contristado, do arrependimento ativo, isto é, está contristado segundo Deus. O caso dos judeus, por exemplo, pelo visto, não passa de um mero remorso. Mateus capítulo 27, versículo 3 e o 5. Vamos ler tudo aqui para a gente explicar. Na parábola contada por Jesus, o primeiro filho se arrependeu tanto por ter se recusado obstinadamente a obedecer a seu pai, que imediatamente foi e obedeceu. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento e o arrependimento produz mudança de atitude, ou seja, conduz à prática. Então, quando o apóstolo Paulo fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, que ele fala, categoricamente a mera tristeza está contristado no arrependimento ativo, isto é, está contristado segundo Deus, ele está falando
quando o Espírito de Deus ele fala ao coração do arrependido, então você está você se contrista na situação que você vive, você entristece de uma maneira que você venha praticar uma ação de dentro para fora, segundo a vontade de Deus. Tá certo? Então isso quer dizer que aquela atitude, ela produz mudança das velhas práticas. E quando isso acontece, você arrepende de verdade. Tá certo? Vamos adiante. Palavra de ação deve ser coadunadas. Deve-se coadunar, ou seja, deve se condizerem, deve convergir, não deve convergir, ela deve se entrelaçarem. Não dá para eu falar uma coisa e agir de outra maneira. Eu falo uma palavra e falo outra. Eu falo uma coisa e faço outra. Então é isso que aqui, esse subtópico de número 3, quando fala palavras e ação, deve se coadunar, ou seja, deve se coincidirem. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos de Cristo são chamados a manifestarem um estilo de vida na qual as palavras e as ações se coadunam, ou se condizem, isto é, não se contradizem. Elas condizem e não contradizem, pois expressam uma só coisa. Você fala e faz. Então, é a expressão de uma só coisa. No Sermão do Monte, Jesus ensina aos seus discípulos que o falar destes deve ser sim, sim, não, não. Mateus capítulo 5, versículo 37 e a parte B do versículo. Infelizmente, a prática de falar e não agir em conformidade é um triste reflexo do decaído e mau caráter humano, né? A prática do falar e não agir. Ela é uma reflexão do decair do caráter humano. Então você de uma certa maneira, não fica sem caráter, né? De vez em quando você ouve algumas palavras que as pessoas falam, ali é pedra 90, ou seja, fala e cumpre. A minha palavra é fio de bigode, ou seja, você amarra o bigode no outro, ou puxa um fio e diz assim, e eu falei, vai cumprir. Jesus, porém, exige honestidade o tempo todo. Como discípulo dele e cidadão do reino, ele requer uma equivalência entre aquilo que dizemos e aquilo que vivemos. Salmo, capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Não pode haver um padrão duplo na vida dos discípulos do Mestre, ou seja, dizer uma coisa e fazer outra, e vice-versa. Tiago, capítulo 1, versículo 25, e capítulo 2, versículo 12. Você pode estar lendo aí, e são referências desses ensinamentos. Tá certo? Vamos adiante. Aqui também na síntese do tópico de número 2, nós podemos resumir da seguinte maneira. Quando as palavras não condizem com a prática, um problema se instaura, pois a hipocrisia passa a imperar. Que frase maravilhosa, né? Pois é, as palavras não condizem, aí há um problema, instaura um problema, ou seja, você acaba de alojar um problema, porque aí você é um hipócrita, você fala uma coisa e faz outra. Então aí está imperando em ti a hipocrisia, e Deus não gosta disso. Muito bem, vamos ao nosso terceiro tópico,
um chamado a fazer a vontade de Deus. E aqui também nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre a impossibilidade de obedecer à lei, a fé desobediente e o discípulo faz a vontade de Deus, né? É a impossibilidade de obedecer à lei. Aqui é o seguinte, as palavras, as pessoas a quem Jesus dirige estas parábolas estavam de fato muito interessadas em obedecer à lei, já que apenas ouvi-la de nada adiantava. Então eles queriam obedecer, estavam interessados em obedecer à lei, porque ouvia, mas nada adiantava. Por quê? Porque não tinha uma responsabilidade de caráter, na verdade. Isso era o que imperava na vida daqueles fariseus, daquelas pessoas que até hoje ainda acontecem estas coisas. Contudo, elas não estavam igualmente preparadas nem para receber aquele a quem o próprio Deus enviara, e muito menos para aceitar que a lei já havia cumprido o seu papel e um novo concerto estava sendo instituído. João capítulo 1, versículo 11, Mateus capítulo 26, versículo 28, e Gálatas capítulo 3, versículo 25 e o 23 ao 25, Hebreus capítulo 8, versículo 13. Então, as pessoas não tinham preparo para receber aquele a quem o próprio Deus enviara, né? Então, quando não há este preparo feito através de Deus, né, que é o próprio Espírito de Deus, aí as pessoas começam a ter problemas em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez as pessoas, continuando a leitura aí, talvez as pessoas desconhecem que não se pode praticar apenas uma parte da vontade de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 10. Assim, a obediência a uma parte da lei, acrescida de rejeição a Cristo, terminavam descambando para o legalismo. E na parábola que estamos estudando, tais atitude equivale a um sim, meramente verbal, contrariando os fatos e, por consequente, a vontade de Deus. Então, quando nós falamos um sim apenas verbalmente, nós achamos que estamos enganando aquele que está nos fazendo a oferta, o convite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso nós não estamos enganando a outra pessoa, nós estamos enganando a nós e ao próprio Deus. Segundo subtópico, a fé desobediente. Certamente que entre os que ouviam a parábola encontravam-se também muitos publicanos, meretrizes e pecadores que, ao contrário dos outros, alinhavam-se aos religiosos que não se arrependem de seus pecados de forma legítima e autêntica. Aqueles que não se arrependem, eles estão, né, a parábola está falando aqui que os publicanos, meretrizes e pecadores que ao contrário dos outros alinhavam-se aos religiosos que não se arrependem de seus pecados. Ou seja, aqueles que acham que enganam, eles não estão legitimamente autênticos ao chamado.
Então eles são comparados muito mais a gravidade do problema do que para publicanos e meretrizes, que terão direito ao reino primeiro do que estas pessoas que, ou seja, estas pessoas que não se arrependem, que eles exercem práticas religiosas, querendo enganar o reino de Deus. Mas o nosso Deus não se engana. Eles estavam dispostos a receber algo de Jesus, mas não estavam interessados em obedecer à vontade de Deus. É impossível isso, amados. Receber algo de Deus sem obedecer à sua vontade. Continuando aí. Se os religiosos são legalistas, estes, segundo, são os participantes do que poderíamos chamar de graça barata. Graça barata. Porém, como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz à mudança de atitude. Tá certo? Mudança de atitude. Houve, pois, uma fé genuína, sem dúvida, desejará cumprir a vontade de Deus, ou seja, escutar sua palavra. João capítulo 8, versículo 47. Muito bem, amados, aqui nós temos o seguinte, não adianta eu dizer que eu sou participante, quero ser participante do reino de Deus, mas eu não faço a vontade, eu uso isso meramente como um sistema religioso e legalista da minha parte, para dar crédito a mim mesmo. Então isso quer dizer que isso, o texto está falando, é chamar de graça barata. Por quê? Porque a graça de Deus, ela nos alcança, né? Ela nos alcança, mas para isso eu tenho que ter um arrependimento. Eu tenho que me arrepender de verdade, eu tenho que ter uma mudança de atitude. Eu não posso continuar praticando as atitudes, falar uma coisa e praticar outra, para que a graça venha me alcançar. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando, o terceiro subtópico, o discípulo faz a vontade de Deus. Em João, no capítulo 15, versículo 14, Jesus é enfático ao ensinar que nós seremos seus amigos. Lembra que falamos aqui, essa parte aqui é o nosso textuário. É o textuário. Se fizermos o que ele manda, fazer a vontade de Deus era o êxodo sobre o qual supostamente girava toda a religião de Israel. Pois é, tem que fazer a vontade de Deus. A lei ensinada pelos líderes religiosos da nação era a expressão clara e escrita desta vontade. Então, a expressão clara e escrita da vontade de Deus era a obediência. Contudo, agora chegamos a uma revelação plena e perfeita da vontade de Deus através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 4, está essa referência. Ele anuncia a vinda do reino e chama a conversão. Mateus 4,17. Por isso, a vontade de Deus passa, afinal, através da pessoa de Cristo Jesus. Então, obedecendo a Cristo Jesus. O Pai quer que os homens recebam aquele que Ele enviou. Aquele que Ele enviou. Pois quem recebê-lo, receberá o próprio Pai. Mateus capítulo 10, versículo 40 e Romanos capítulo 10, versículo 9. Então, aquele que recebeu o Filho, está recebendo o Pai. Muito bem. Não é possível obedecer à lei sem receber a Cristo, pois Ele é o cumprimento da lei. Romanos 10, 4.
Também não se trata de desejar a Cristo, mas não querer obedecer os seus ensinos, pois os que realmente desejam a Ele e querem ser seus amigos, obedecem o que Ele manda. Que palavra, né? Pois é, mais uma vez aí o nosso textual falando conosco. Obedecer o que Jesus manda para ser amigo dele. O síntese do nosso tópico 3 nos diz que a nossa amizade com Jesus depende de fazermos a sua vontade. Esse é o resumo do tópico de número 3. A amizade é fazer a vontade dele. Podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: por intermédio da parábola que estudamos hoje, precisamos compreender o perigo da indiferença espiritual. Alguns pensam que pode confessar que ama a Deus com seus lábios e, ao mesmo tempo, viver com o coração distante dele, né? Alguns acham que confessa com os lábios e o coração está longe e está servindo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é isso que fala a palavra de Deus. Pensam poder encontrar a Deus prescindindo de Cristo. Outros, a que supostamente vivem na austeridade da lei, mas não quer receber a Cristo. Pois é, você vive na austeridade da lei, achando que está fazendo a vontade, e na verdade não conhece a Cristo. A obediência deve estar ligada à vontade de Deus. Para sair da indiferença espiritual, o ser humano precisa receber aquele que Deus enviou ao mundo. A pessoa de Cristo separa de forma bastante clara a humanidade perdida. Jesus tem este poder para separar a humanidade perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, até aqui a nossa conclusão. Já concluímos a nossa aula de hoje. Agradeço aí a sua colaboração. Nós tivemos uma aula bastante lida, né? Não tivemos imagem demonstrativa nesta lição, mas foi uma lição que nos deu assim bastante entendimento aí sobre o falar e o fazer. Louvado seja Deus. Amém, amados? Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo nos dê um final de semana maravilhoso e uma aula, né, de bastante aproveito para os nossos corações aí durante a nossa EBD. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.